Olá, nós vamos falar hoje sobre o curso do artista, pintor e escultor estadunidense Jeff Koons na plataforma Masterclass. Vem com a gente! Eu tive acesso ao Masterclass, que é uma plataforma de cursos e aulas de pessoas assim de mercado, e ela é dos Estados Unidos. A mensalidade é anual e eu tive a oportunidade de fazer esse curso do Jeff Koons. A produção é maravilhosa, o curso tem mais ou menos umas 3 ou 4 horas de vídeos bem produzidos, bem desenvolvidos, né? Com imagens legais, com entrevista com o Jeff Koons e ele falando sobre o seu processo criativo, seu histórico, sua biografia, e muito interessante. Falando um pouquinho da plataforma do Masterclass, não tem tantos cursos para artistas visuais. Isso deixa a desejar para a pessoa que queira focar nesse sentido. Mas tem muito curso para quem quer trabalhar com cinema, com escrita principalmente, com culinária. Então o curso do Jeff Koons fica meio sozinho na plataforma como uma proposta para quem é artista plástico, artista visual ou trabalha com escultura. Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu quis ter acesso ao Masterclass por causa do Jeff Koons e para ver como é que é o trabalho dele, como é que é o mindset dele e o que ele pensa e como é que ele produz. O Jeff Koons nasceu em 1955 na Pensilvânia, nos Estados Unidos, né? E ele teve uma carreira muito prolífica. Ele é o artista vivo que tem uma obra de arte vendida, o maior valor em leilão, 91 milhões de dólares, vendido em maio de 2019 pela casa de leilão Christie's. Então, isso já é uma conquista fenomenal, né, para ele. Jeff Koons começou a ganhar notoriedade em 1980, quando ele montou o seu ateliê, como se fosse uma fábrica, né, grande em Soho, em Nova York, com 30 assistentes para desenvolver processos diferentes e etapas diferentes do processo artístico dele, né? E isso tinha a ver um pouquinho com a fábrica do Andy Warhol, né? E ele picotou o processo criativo, né? As etapas do processo criativo, e esses artistas contratados, assistentes, começavam a fazer e a desenvolver as obras. Até 2019 ele tinha um espaço de 1.500 metros quadrados para desenvolver, com entre 90 a 120 assistentes. Ele não coloca a mão na massa já há muito tempo, né? É um artista que ele conceitua e coloca a demanda no seu processo criativo e acompanha a produção, né? Então, uma coisa interessante que mostra no curso é como é que é esse processo criativo dele, né? Os artistas que ele contratam trabalhando por etapas, né? Muito artista ligado à tecnologia, desenvolvimento, né, de esculturas através da impressoras 3D, por exemplo, pessoas de ponta para desenvolver obras de tamanhos monumentais, né, que ele desenvolve. Não sei se vocês se lembram do cachorro grande, do buquê de flores. Então é uma equipe técnica muito boa. Outra coisa interessante que eu observei quando ele foi falando sobre o processo é que ele desenvolveu um catálogo, né, como se fosse um catálogo de cores, que tem muitas e muitas cores, acho que mais de 7.000 cores no catálogo, que ela é colocada todo o percentual, né, de descrição, né, X dessa cor, X dessa cor, X dessa cor. Então, quando ele vai passar o trabalho para algum desses artistas, ele sabe exatamente qual cor vai em qual local e ele faz a montagem do trabalho dele na sua mente, e os artistas contratados executam, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Isso já é feito por vários artistas, né? Principalmente de renome. Um que fala com a gente, que é, né, brasileiro, o Romero Brito, que também tem uma linha de produção com vários artistas produzindo e pintando, né, as suas obras de arte conforme sua orientação. Mas foi muito interessante ver como é que é o ateliê dele, o desenvolvimento do trabalho, ele trabalhando com pessoas que são
ponta e são bem técnicos em desenvolvimento, né, em tecnologia de 3D, impressão, escultura, materiais diversos, né, pintura, utilização da cor, catálogo, e você faz um paralelo, né, você acaba pensando esse ateliê como de fato uma fábrica, né, que tem que produzir, que tem que ter lucro, que as pessoas têm que ter uma performance, né, positiva e que tem que fazer várias peças, né? Então isso é interessante a gente pensar nesse tipo de produção de arte mais ligado ao processo produtivo industrial, né? E o que isso implica? Ele fica completamente imerso no conceito, na concepção. E você sente que quando ele explica, né, no curso dele, algumas etapas que a gente vai falar agora, quais foram os pontos chaves aí desse curso, ele está muito preocupado com o conceito, com a ideia, com o storytelling, com a referência que ele pega, com como aquela obra vai tocar e vai impactar o espectador, o visitante do museu, né, o apreciador final. É aí que está o interesse dele, né, a importância da obra dele, e meramente a execução técnica fica para ele numa outra instância, né? Ele tem uma preocupação, mas ele não coloca a mão na massa. Um ponto legal que ele coloca é que a preocupação dele, ele se preocupa com os fundos, com a parte de baixo, com cada detalhe da obra. Não é porque de repente só uma pessoa que vai pendurar a obra na parede vai ver a parte de trás, que a parte de trás não tem que estar magnificamente feita em cada detalhe. Então ele vai minuciosamente em cada aspecto da obra para que a experiência de visualização, né, do espectador seja completa, não se frustre em nenhum sentido, né? Que no fundo, atrás, na frente, no ambiente, ele esteja envolto no conceito que ele quis desenvolver. Então vamos falar sobre alguns pontos chaves do curso que ele deu, né? Uma coisa que ele fala que foram as ferramentas da arte. Quando você começa a pensar a arte no seu conceito, você tem que pensar em termos de escala, textura, cor e forma. São essas 4 coisas que devem te ajudar, depois de ter uma ideia, né, a definir como é que ela vai ser executada. E é engraçado, ele trabalha muito com a escala, né? Você vê ele fazendo coisas ou muito pequenininhas ou enormes, né, que você se sente abraçado, né, pelaquela obra, né? É o cachorro gigante que muda de perspectiva, que a gente normalmente olha de cima para baixo para um cachorro, e agora a gente tem que olhar, olha, um cachorro florido lá em cima, nos olhando de cima, né? Um buquê de flores que a gente tem uma visão de cima para baixo, pequena, a gente consegue pegar, levar para casa, e aquele buquê de flor enorme que a gente não consegue nem mexer, mas ele mexe com a gente. Então esses 4 aspectos ele vai detalhando ao longo do seu curso e trazendo conceitos ao longo do seu curso. A coisa que ele fala é que primeiro você tem que ter coragem e você tem que se abrir como um artista, né? Aquela ideia deve vir de você, de algum histórico seu, do seu passado, o que te mexe, o que te toca, né? E surgindo aquela ideia que traz referências muito pessoais suas, e aí ele fala sobre você ter a sua iconografia, você fazer, e uma técnica dele é você ter um livro em que você coleciona. Lembra que a gente colecionava papel de carta muito tempo atrás? Então, aquele livrinho com aquele plástico que você coleciona ao longo do tempo a sua iconografia pessoal, quer dizer, aquilo que chamou a atenção na sua infância, na sua adolescência, aquilo que te remete a alguma coisa, para você sempre revisitar de tempos em tempos aquele livro de referências iconográficas pessoais e retirar dali algum conceito, algum significado e trazer para sua obra de arte que deve exprimir o seu interior.
Ele fala que a arte é uma das coisas que consegue fazer essa conexão muito grande entre o universo externo e interno e impactar mutuamente. Uma coisa bonita que ele fala é que quando as luzes do museu se apagam, existe um vácuo e nada acontece. E vai acontecer de novo no dia seguinte, quando os primeiros visitantes forem ver as obras de arte. Porque a obra de arte, ela não acontece no ambiente, ela não acontece naquela parede e naquela exposição. Ela acontece dentro do espectador, somente dentro. Então precisa dessa união, dessa conexão para que a arte aconteça dentro. Ele fala muito sobre o respeito à pessoa que está vendo. Ele fala muito também em desenvolver a confiança com o espectador. É claro que, ainda mais ele, numa posição que ele tem, a expectativa que as pessoas têm quando ele lança uma nova série, quando ele tem uma nova fase, quando ele lança um conceito, são expectativas elevadas. E aí, essa confiança que o espectador, quando vai vê-lo, tem nele, tem que ser sempre um ponto a mais. Então ele fala da importância dessa conexão, da importância da arte acontecer dentro, do respeito que ele tem de desenvolver uma arte bem elaborada, de um conceito bem fechado, de uma arte bem pensada em todos os seus sentidos e bem acabada, e dessa confiança que ele tem, respeito que ele tem com a gente, com as pessoas que vão lá vê-los, assisti-los e entrar no seu mundo proposto. Ele fala como é que é importante você se envolver com o mercado comercial de arte, né? Não só o mercado de arte em si, com a produção da arte, mas é importante você estar envolvido com a comercialização do seu produto, da sua arte. Então, envolvido com críticos, envolvido com galerias, envolvido com marchands, com representações, está inserido em feiras, né? E você saber vender o seu produto e não só se inserir juntamente a produtores, a ateliês, a outros artistas, mas fazer parte desses dois mundos, né? Eu acho que para artista, falando como uma, é um pouquinho difícil, né? A gente tem uma dificuldade de vender nossa própria arte, de precificar nossa própria arte, de ir para esses mundos diferentes, né? Mas ele traz essa importância de você estar também totalmente inserido no mercado comercial da arte, né? E como isso vai trazer a diferença. Então, esteja junto também com quem vai representar, vender sua arte e com o cliente final. Depois, Jeff, olha a intimidade, Jeff Koons fala das dificuldades do mercado, né? Ela fala que vai ter problema, vai ter turbulência e que você tem que ter um comprometimento muito grande com aquilo que você está fazendo. Imagina ele com 120 funcionários numa fábrica de arte para desenvolver todo o seu a sua proposta artística, né? E ter essa folha de pagamento e tem que fazer exposição, apresentar coisas novas e conceitos novos e que consigam ter um alcance aí de mercado, uma crítica aí positiva. É realmente bem complicado. Então ele começa a falar um pouquinho dessa turbulência e falar que você tem que estar muito apaixonado, muito comprometido com o que você quer e com o que você quer dizer, porque vai ser difícil, como tudo na vida, né? Tem a sua dificuldade, né? Então esteja ciente que essa mais uma carreira que tem várias dificuldades e que você tem que ter um comprometimento, uma paixão, um respeito muito grande para você superar esses momentos turbulentos. E depois ele fala que a arte, ela é sem tempo. A arte, ela existiu desde os primórdios, existe agora, vai existir daqui a 100 mil anos e ela vai mudando durante o tempo. E você, como artista, vai desenvolvendo artes que vão também mudando durante o tempo e vão conseguindo, com o tempo, fazer marcas e fazer impactos de uma forma maior.
Então é isso que você tem que querer na sua carreira, uma evolução artística que com o tempo, é claro que aquilo que você fez há 30 anos atrás, você vai olhar e falar, gente, fiz isso, meu Deus do céu, dá até um pouquinho de vergonha. Mas que bom que teve vergonha, que bom, porque é aquele pensamento do mercado, né, que fala, se você lança um produto, né, e você não tem vergonha dele, você lançou tarde demais. É a mesma coisa para uma obra de arte, né? Tem que produzir, tem que sair, não tem que ficar pensando, raciocinando ou racionalizando tanto, né? Solte, coloque no mundo. A próxima vai ser um pouco melhor, né? E o negócio é esse, é fazer uma evolução grande no tempo e que a sua marca no mercado de arte seja cada vez um pouquinho maior, que você consiga impactar cada vez mais o seu espectador, que você consiga trazer cada vez mais pensamentos legais, críticas legais, né? Levantar questões interessantes e marcar. Ele fala essa questão da marca, cada vez uma marca maior no mercado de arte. E para terminar, ele fala que como artista, as suas conquistas, elas não são pessoais, elas não são suas, mas elas são imersas e contidas e juntas com toda uma geração, com a sua geração de artistas. Então entenda a sua geração, entenda o seu momento, entenda a voz da sua geração e o que ela está falando e se exponencialize ali, se entenda como parte daquilo que você vai crescer. Você não está sozinho, você está junto, e você está junto de um discurso, de uma força, né? De uma posição de fala, você está junto de uma geração que está produzindo junto com você. Então se entenda naquilo tudo. O curso foi muito legal, muito interessante conhecer a fábrica de arte de Jeff Koons, né? E pensar em como você pode até otimizar algumas coisas, até trazer processos produtivos atualizados, modernos, né? Como a impressora 3D. Né, como desenvolvimento de escultura com outro processo de produção, né, e trazer a questão, hoje em dia, né, já tem a realidade virtual, a realidade aumentada, o database como base para a obra de arte. Então ele traz muito isso para a sua obra de arte, né, ele traz questões atuais de mercado, né? Para onde está indo o mercado? O que o mercado está utilizando? Deixa eu ver isso aqui e deixa eu trazer para a minha biologia, para a minha história de vida, para o que eu quero contar, né? E a preocupação dele é com a história, é com o storytelling, é com o que ele vai falar de mensagem com aquilo, é o que vai acontecer aqui, dentro de você, dentro do museu, com as luzes acesas, porque quando ela está apagada, nada acontece, há um vácuo e a arte vem para cá, para dentro, quando a gente se conecta com ela no dia, na visita, né, na experiência com a mensagem do artista. Então, o curso do Jeff Koons foi muito bom, foi muito interessante. Eu queria um pouquinho mais assim de conteúdo, um pouquinho mais sobre o seu dia a dia, o seu processo criativo, um pouquinho mais da vida dessa fábrica de arte dele, que me trouxe muita curiosidade, né? Mas o curso foi muito bom, foi muito interessante, é uma produção muito bonita, as imagens são muito boas e ele fala muito honestamente, né, com a gente, com os estudantes ali, com as pessoas que estão querendo aprender. Então valeu muito a pena. Agora, sinceramente para você, o Masterclass, falando com um interesse, se você for entrar lá com um interesse de artista plástico, de artista visual, ainda carece de cursos que tenham esse foco no momento, né? Vamos ver para o futuro se surgem mais artistas visuais, escultores, pintores lá para trazer sua experiência. Acho que a gente precisa muito. Muito obrigada por ter seguido aqui com a gente, escutado um pouquinho sobre como foi minha experiência na aula do Jeff Koons na plataforma Masterclass, e continue. Eu sempre estou fazendo curso e sempre estou trazendo ideias para vocês. Obrigada. Beijo.